Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sexta-feira chegando. E como que vão os nossos pensamentos? Quais pensamentos você costuma alimentar sobre você? O que você costuma pensar sobre si e que pode gerar aí um desconforto? Vamos esperar a minha amiga Andréia Rigo aparecer, que hoje nós vamos bater um papo sobre pensamentos. Já vai colocando aqui para mim, tem algum pensamento repetitivo na sua vida? Algum pensamento que você percebe que te influencia? Boa tarde para quem tá passando aí. Me conta. Você costuma ter pensamentos repetitivos sobre si? Quando você tem que tomar uma decisão? Quando você precisa fazer uma escolha? Você acredita que você consegue, ou vem logo aquele pensamento negativo? Como que os pensamentos estão controlando você nesse dia de hoje? Me fala. E cadê a Andréia? Andréia mora em Santos. Eu moro aqui em Curitiba. E a gente se encontra algumas vezes aqui no Instagram junto com vocês para bater um papo, né? Para conversar um pouquinho sobre questões do nosso dia a dia. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Como que tá aí? Aqui tá ótimo, tá sol, mas tá assim, um tempinho gostoso, à noite esfria um pouquinho, mas bem pouco ainda, né? Estamos naquela parte assim do outono mesmo. Ai, acho que meu fone não tá conectado. Por isso que eu vou ver que eu não tô te ouvindo direito. Pera aí. Bom, vou tirar, porque senão vai cair. Aqui já tá frio. Tenho Estamos. escutado sobre isso. Estou escutando. E aí, ideia? Vamos falar hoje sobre os pensamentos que controlam a nossa vida? Isso, vamos falar um pouquinho sobre pensamento. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Gustavo. Tem aí. Tô falando, aqui eu tô no celular, eu não sei onde você tá, Ju, porque às vezes eu não consigo ler as O coisas. celular. Oi, Gi, Gi, boa tarde. A gente tá lá em Portugal. Lá em Portugal acho que tá calor agora. já está começando a ficar calor. E Então, aí? vamos falar sobre os pensamentos, né? Será que que tipo de pensamentos controlam a sua vida? Quanto, assim, no teu dia a dia, você fica mais com pensamentos positivos ou negativos? O que será que está te controlando agora no teu ambiente, nas tuas emoções? Você fica o dia inteiro pensando coisas ruins, levando as coisas tudo para o lado que não vai dar certo? Ou não? Você procura ali, mesmo em alguns momentos difíceis, controlar esses pensamentos e vamos lá. Temos as dificuldades, mas vamos resolver. O que você acha, Ju? Interessante você falar de controlar os pensamentos, né? Porque se a gente for pensar, a gente não controla os nossos pensamentos, né? Se eu falar assim, não pensa em nada.
Não pensa em uma flor. Pronto, já pensou na flor. Não tem como a gente não pensar, né? O pensamento, ele faz parte da nossa essência. Ele dá sentido, dá significado para as nossas experiências. Então, o pensamento, ele é muito forte. Agora, a forma como a gente olha para esses pensamentos, a forma como a gente encara, às vezes ficar ali num padrão repetitivo, ou num pensamento que só nos coloca para baixo, num pensamento de que você, de que te invalida, é que é importante a gente ter um olhar significativo para ele, né? Porque o fato de pensar, a gente vai sempre pensar, mas de que maneira esses pensamentos eles estão envolvidos com o que a gente sente e com as nossas ações depois? Porque eles vão dizer muito sobre as nossas ações, vão impactar muito nas nossas ações, em como a gente se vê, como a gente se percebe. Então, se você pensa sempre que você é insuficiente, por exemplo, você vai reforçando isso dentro de você e você começa a se sentir dessa forma. Sim. O que você acha? Assim, eu estava até pesquisando, a gente sabia que por dia, a gente tem mais ou menos 70 mil pensamentos no dia, né? E a gente faz parte de nós, como você falou, né? Da nossa atividade racional, né? Da nossa imaginação. Que nem você falou, fala da flor, a gente já imagina uma flor de acordo com a minha vivência, né? De acordo com a minha vivência, eu imagino uma flor, você imagina de uma maneira, um outro aí que está nos assistindo imagina de uma outra maneira, né? Então, esse pensamento, ele faz movimentar muita coisa dentro da gente. E de acordo com o que eu estou pensando, que você está falando aí, isso reflete muita coisa dentro de mim e vai refletindo nas minhas células também. Então, quando a gente tem muitos pensamentos negativos, essas células, elas estão bombardeadas o tempo todo com coisas negativas. E aí ela vai gerando em nós, às vezes, uma sobrecarga energética. E essa sobrecarga energética traz alguns sentimentos, né, que o pensamento ele vai ligar esses sentimentos, essas emoções, e que vão trazer, sobrecarregar alguns órgãos, células e tudo mais, e sobrecarrega nosso corpo, causando, às vezes, as enfermidades, as doenças, né, físicas, sem falar das emocionais. Sim, porque muitas vezes, imagina, né? Eu tenho um pensamento e eu vou alimentando esse pensamento. Eu vou energeticamente criando um campo para que esses pensamentos se validem. E por mais que eu não queira aquilo, mas como seres energéticos, a gente acaba atraindo aquilo. Ah, mas então eu só vou pensar coisa boa e só vou atrair coisa boa. Não é bem assim, não é disso que a gente está falando. Mas é claro que se eu fico, por exemplo, na ruminação, né? Sou aquela pessoa que lembra de uma situação traumática, lembra de algo que aconteceu envolvendo o passado e fica sempre voltando naquela situação. Eu fico revivendo, relembrando. E eu acabo não saindo daquela experiência ruim. Então, o meu campo energético, ele está ruim. Sim. Porque esses pensamentos, eles estão ali me colocando num lugar, presa num outro tempo, e às vezes eu não consigo ver
que no aqui, no agora, não é que não, a gente não deve dar importância para o que nos aconteceu, mas a gente precisa aprender com o que nos aconteceu. E a partir daí elaborar essas situações, trazer novas percepções, ressignificar o que a gente viveu, para mudar esses pensamentos e trazer uma leveza. Se eu fico presa naquele trauma, eu fico revivendo a todo momento a mesma dor, a mesma situação. Eu não consigo ter uma energia boa o suficiente para que eu consiga perceber os movimentos que a vida está me mostrando e que vai me tirar daquele processo. Sim, o que a gente tem que fazer, né? É um exercício, é assim, primeira coisa é você identificar. É identificar que você está constantemente só pensando coisas ruins ou só está com aquele pensamento repetitivo. É você procurar identificar isso, né? E aí você decidir o que você vai fazer com esse pensamento. Se você quer substituí-lo por outras coisas, né? Começar a pensar em coisas boas ou numa outra situação, ou eliminar ele completamente da sua vida. Ah, é fácil? Não é fácil. Mas é só observar se aquilo que está na tua cabeça, que tu acorda pensando naquilo, passa o dia inteiro pensando naquilo, vai dormir pensando naquilo. No dia seguinte você está pensando de novo naquilo, só para de falar naquilo. Aquilo está começando a ficar muito, fazendo, sabe, te trazendo aí uma ansiedade, ou mesmo ficar, se você está muito lá no passado, em coisas que aconteceram, você entra numa depressão em algum momento, né? Quando fica muito tempo naquela vibração, é observar, tipo assim, tem que dar uma mudada. Aí, como que eu vou fazer essa mudança? É começar a mudar o foco. Que a gente foca numa coisa e fica ali, né? Martelando aquela questão. Então, vê o quanto que esse pensamento está controlando a tua vida, no teu dia a dia. Você vai passar o dia inteiro pensando naquilo, ou você vai poder focar em outras coisas. A vida é muito mais que isso, né? Ah, é um problema muito grande que eu tenho na minha vida. Tá, para e raciocina. O que eu posso fazer com isso agora? O que eu posso resolver nesse momento? É isso? Vai lá e faz. Então, um movimento nosso ajuda a gente também a disseminar esses pensamentos ruins. Porque às vezes paralisa, né? Paralisa porque aí vem as emoções, vem o medo, vem a insegurança. Tudo isso paralisa a gente. Mas é tirar o foco um pouco. Tá, eu sei que eu tenho esse problema para resolver. Vamos buscar ajuda. Ou vou ver o que eu posso fazer com ele. E vai mudando os pensamentos. Jogando uma pitadinha de coisas boas, né? Olhar um lado assim mais... o lado bom daquela... Qual é o aprendizado daquela situação? Sim. A gente pensa o tempo todo, né? E isso que você falou de ficar pensando nos problemas, imagina, a gente está lá. Ó, um exemplo bom é uma pessoa ciumenta. A pessoa ciumenta, ela pensa com frequência que ela vai ser traída, 24 que ela vai horas ser por enganada. dia. Oi? 24 horas por dia. 24, ela tá com a pessoa, ela tá pensando, o que será que a pessoa tá mexendo no celular? Ela não tá com a pessoa, ela está pensando, o que será que a pessoa tá fazendo que não tá com ela e ela não sabe o que a pessoa... Ela tá o tempo todo pensando no outro, no que o outro tá fazendo, no que pode estar acontecendo, em infinitas possibilidades de dar tudo errado. Infinitas formas que ela pode estar sendo enganada naquele exato momento. Como que ela sai disso? Ah, gente, assim, né? Tem que aprofundar nessa dor, mas assim, ocupa a sua mente. Busque fazer coisas que te tragam, te leve para um outro foco. É isso que a André
estava falando do foco, é bem importante. Eu vou... Muda, ou escuta uma música que muda a sua frequência, sai para fazer uma caminhada ao ar livre. Quem gosta de cozinhar, vai fazer um bolo, vai se distrair na cozinha, vai arrumar um guarda-roupa, vai arrumar uma gaveta, fazer uma faxina em algum lugar. Você vai ver que o seu pensamento já vai mudar. Outro dia eu vi um vídeo da Márcia Sensitiva, eu tenho que testar isso. E diz ela que se você bate a mexerica, e a mexerica tem uma essência ali de alegria. Se você está com um pensamento muito ruim, muito triste, muito mal, bate a mexerica no liquidificador, a casca, põe na água, aquele líquido, aquele suquinho, e vai passar pano na casa. E diz que você já fica alegre, porque a mexerica vai mudar a sua frequência. Então, coloca um incenso, faz uma oração, se conecta com Deus, pede clareza, né? Busca a sua forma de sair desse lugar. Agora, sai com uma amiga, vai jantar fora, vai fazer alguma coisa. Agora a gente fica com esses pensamentos e fica tentando resolver, muitas vezes. E aí a gente não consegue soltar, não solta, fica preso, travado naquilo que está sentindo. Não deixa a coisa fluir, não se desprende dela. E muitas vezes a solução não aparece justamente porque você está preso no problema, preso nos seus pensamentos. E às vezes não tem problema. Às vezes você solta e a solução vem. Vem uma ideia criativa, vem uma intuição. Mas se você está ali alimentando coisas sobre você que não são saudáveis, como que a intuição vai chegar? Como que a solução vai vir? Sim, você falou da tangerina, né? Sou naturopata, né? Então, óleo essencial, gente, óleo essencial de laranja doce, de tangerina, né? Ou mesmo de alecrim, quem não tem problema de pressão alta, quem tem problema de pressão alta, o alecrim tem que usar com moderação. Mas, e tudo isso, ó, joga lá num difusorzinho, né? Ou mesmo cheira no algodão, você vai ter um pensamento, vai começar a elevar um pouquinho mais esses seus pensamentos. E aí, um outro exercício que você pode fazer para tirar esse foco é de visualização do que você sai um pouco, para um pouco, faz um pouco uma respiração, né? E aí você coloca numa tela mental esta situação que você está aí, incomodada, né? Ou com um problema muito grande. Põe nessa tela mental, sai um pouco da energia, do campo, sai desse campo e vira um observador para você olhar o que está realmente acontecendo. Porque quando a gente vira um pouco de observador daquela situação, a gente começa, como você falou, ter outras ideias, né? Umas intuições. Olha, eu posso fazer diferente. O que eu posso mudar nisso? Olha, nossa, eu só estou vendo coisa negativa, mas não. Qual é o lado bom que tem aí? Vai buscar. Todas as situações têm algum aprendizado, tem alguma coisa para te ensinar. E se você sempre está nessa vibração e nunca muda, nossa, tudo isso sempre acontece comigo, e fica nesses pensamentos, é porque alguma coisa você tem que fazer diferente que você não fez ainda, né? Então, esse controle, esse pensamento aí na sua vida tem que mudar, porque se aquilo lá está muito tempo com você. Sim. Esses dias eu estava vendo para um caso aqui, meu, de uma assistida, e ela tem algumas questões de saúde, e aí, olha
como o pensamento ele influencia no nosso, nas doenças do nosso corpo físico. Ela tem gastrite, refluxo, labirintite e desidrose. Desidrose é aquela alergia, sabe, né? Que sai bolinhas de água nas mãos e nos pés. Basicamente, a metafísica traz questões emocionais que eu não sei lidar, e aí eu alimento mentalmente com pensamentos, por exemplo, a gastrite. Eu fico argumentando no meu mental. Então, eu trago pensamentos a respeito do que me aconteceu à minha volta, fico imaginando diferentes soluções, diferentes cenários para isso, para questões que me aborrecem, e fico nesse mental e não consigo engolir as emoções básicas. Refluxo. Eu não aceito com facilidade as coisas que me chegam. Então, assim, quando chega, eu já tenho um pensamento de repúdio. Eu já começo a querer colocar isso para fora. Eu não elaboro. Então, olha quanto o labirinto é mais a questão do eixo, né? Mas a desidrose também seria eu não conseguir ter satisfação nas minhas realizações. Então, eu faço as coisas e aí já vem aquele pensamento assim, eu fiz, mas não ficou tão bom. Ou eu fiz, mas não era bem isso que eu queria. Você não comemora, você não vibra com as coisas que você faz. Tá sempre com esse pensamento que tá te colocando para baixo. Então, olha, isso aí, 4 coisinhas básicas que a gente pode trazer para o nosso corpo físico. Sim. E você que tem a questão da Do método metafísica da saúde, você pode até aprofundar essas questões. Que eu tem o método Procure e Cicatrizes também, que a gente vai muito assim nessas emoções, né? E essa questão aí da gastrite é não digerir as situações. Eu não estou conseguindo digerir tudo isso, aí me causa o quê? Nossa, uma irritação, uma raiva, e vai fragilizando a parede do teu estômago, né? Toda essa questão aí de muitas coisas também, rinite, né? Que todo mundo reclama da rinite. Nossa, algo está me cheirando mal aqui, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí fica aquele ruminando aquela coisa, estou sentindo muita raiva dessa situação. Então, tudo, os pensamentos, eles levam aos sentimentos e às emoções que ficam ali no nosso corpo. Nós não externalizamos aquilo, não colocamos para fora, fica ali comigo mesmo e muito tempo, e aí o nosso corpo físico, ele reage a isso. Então, os pensamentos vão mostrar muito no nosso corpo físico. Então, aquela pessoa que vive doente, tá? Que acha que é virada do tempo, que acha que, não, eu dei uma topada, até uma topada que você dá na cadeira com o seu dedão tem um significado, gente. Então, para e dá uma olhada como que você está no dia a dia, entende? Como que você está agindo no seu dia a dia. Se está muito pesado o dia para você. Olha, o meu dia está muito pesado. Nossa, na hora que eu vou dormir, estou tão cansada que aquele dia foi muito estressante. Todos os seus dias estão sendo estressantes? Ou todos os seus dias estão sendo mais leves, mais calmos, você está conseguindo resolver as situações? Esse é o nosso dia a dia, nosso ambiente, ele nos dá alerta. Eles nos alertam o tempo todo do que está acontecendo. A gente não percebe. A gente não para ver isso. E um dos termômetros maiores é o nosso corpo. Então, se você vive
com alguma doença, com alguma enfermidade, tem alguma coisa muito pesada aí, para e olha para isso. Para e olha para isso, porque energeticamente, emocionalmente, os seus pensamentos estão te levando a isso. Então, o nosso tema hoje aqui os pensamentos estão controlando a tua vida? Às vezes sim. Às vezes eles estão tão ruins, você está focada tanto em coisas pesadas que está trazendo isso para o seu corpo, para o seu ambiente. Como que está o seu ambiente na sua casa? Está leve? Está feliz? São alegre? Ou não? Todo dia você reclama. Reclama do marido, reclama do filho, ou mesmo se você mora sozinha, reclama de estar sozinho. Vamos olhar para isso. Sim. E aí esses pensamentos que eles vão colocando a gente nesse lugar de moldar o nosso comportamento, se você pensar, muitas vezes são esses pensamentos negativos que influenciam a nossa autoestima, influencia a nossa segurança, ser muito perfeccionista, né? Querer fazer tudo muito perfeito, muito maravilhoso, melhor, porque se não for assim, nunca vai estar bom. Pensamentos limitantes, aqueles que você não é capaz, você não consegue, você não nasceu para isso, algumas crenças também que a gente carrega. Então, é importante a gente perceber dentro do nosso dia a dia, poxa, eu estou num momento mais difícil. Quais os pensamentos que eu estou tendo sobre mim? Isso, ok. A gente não vai deixar de pensar. O que isso quer me mostrar? Olha para esse pensamento. Reflete sobre ele. Não deixa ele, às vezes, ali só no seu radar, só colocando mais informação na sua mente e não resolve. Então, eu tenho pensamentos sobre a minha confiança, que influenciam na minha confiança. Como que eu vou me exercitar para me tornar uma pessoa mais segura? Como que eu vou usar isso e me tornar mais segura para poder não ter tantos pensamentos e para que esses pensamentos não controlem as minhas ações? A gente precisa aprender a refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes a gente só vai passando pela vida e não vai percebendo os sinais, como você falou, atropela os sinais. Então tem que olhar com profundidade, pensa, reflete. E não é o outro, porque eu tô assim, porque o outro, porque aquilo, porque o fulano não me deu carinho, porque não sei quem não me deu atenção, porque não sei quem me fechou no trânsito. Não, gente. Eu estou nesse momento, eu estou mais irritada, eu estou mais sem paciência, eu não consigo ouvir o outro. E aí? Por que você está assim? Uma outra questão, Ju, é a gente observar se os pensamentos são nossos mesmo. Ou é fruto do que a gente escuta muito por aí. Ou é fruto do que a gente escutou muito de quem nos criou. Vamos falar, nossos pais, ou quem nos criou. Ah, eles sempre falaram isso, 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 e aquilo ficou comigo como verdade. E aí eu continuei nesta vibração. Então veja se isso ainda está sendo bom para você ou não. Hoje, né, em dia, com esse negócio da tecnologia, de todo muito imediatismo, né? Nós estamos vivendo um momento que a gente não para e não olha para nós. E não, sabe, e não percebe o que a gente está vivendo. A gente, às vezes, vive no automático muito. E esses pensamentos, às vezes, não são nossos. São tudo que a gente está recebendo, muito celular, né? Muita mídia, muito TikTok, muito escutando todo mundo. E aí eu me paro fazendo as mesmas coisas que todo mundo, e às vezes não sou eu. E aí esses pensamentos, você liga uma televisão, só coisa ruim, só desgraça, só isso, aquilo. Essa vibração fica em mim, e aí eu vou, se eu não ficar alerta,
eu vou repetindo isso no meu dia a dia. Então, observa principalmente, como nós falamos aqui, como que está a sua saúde, como que você está se sentindo, porque os pensamentos muito ruins, eles trazem um desgaste muito físico, ele traz cansaço, ele traz doenças. Então, reflete, para um pouquinho, né? O que que nos ajuda a focar em nós e a prestar atenção nesses pensamentos? A meditação, o exercício de respiração, que aí depois aí eu vou falar um pouquinho, quem quiser um exercício legal de respiração, tá? Yoga, todas essas coisas que centram você, né? Isso ajuda. Então presta atenção, esse pensamento é seu ou é de todo mundo que está à sua volta? Meu pensamento, a gente não pode esquecer que todo pensamento ele vem aliado de uma emoção. E o pensamento, ele vem no elemento ar. Aí você pega ar, gente, ar, expansão, tá em todo lugar. Pensamento, pensamento, pensamento é flexível. O pensamento, ele transita. Quando que ele deixa de transitar? Quando a gente começa a colocar uma carga energética nele, a gente já vai acrescentando um pouquinho de água, um pouquinho de terra, um pouquinho de fogo, e começa a materializar. Materializar os pensamentos nocivos na nossa vida. Assim, seja flexível com os seus pensamentos. Ah, mas eu tenho que resolver isso. Tá, mas você tem que resolver agora. Se você ficar pensando só nisso, vai resolver? Como que você pode resolver isso agora? De que forma? Primeiro eu tenho que fazer assim, aí depois eu tenho que esperar. Não espera daí, mas solta. E aí eu acho que falta um pouquinho de fé. Falta um pouquinho de fé para a gente soltar e aceitar e entender que o universo vai trazer, aquilo vai acontecer. Você não precisa ficar ali martelando, focado naquilo para que aquilo se realize. Sim. E assim, refletir esses pensamentos, de que maneira que eles estão conduzindo a sua vida. Você está feliz com a sua vida? A vida está boa? É isso que você está querendo? De uma maneira geral? Se esse não é a vida que você está querendo, então renove a sua forma de pensar. Renove a maneira de olhar em certas situações, né? Dá uma parada. As pessoas que estão aí nos olhando, nos assistindo, fale aí. Ó, vocês têm frequentemente pensamentos bons ou pensamentos ruins? O quanto que isso aí mexe na sua vida, né? O quanto que está fazendo com que você, é aquilo que a gente está buscando, né? A gente busca estar bem, estar equilibrado, né? O nosso equilíbrio, que a gente sempre E busca. saber, você falou do exercício, eu acho legal você trazer para a gente ir finalizando, mas assim, tem um exercício bem simples que também dá para fazer. Às vezes a gente tem um pensamento referente a alguma coisa. Ah, aquela pessoa tá brava, né? E fica ali, ó. Mas o que será que eu fiz? Será que eu fiz, né? Pergunta para alguém que tá com você. Você percebeu que o fulano tá bravo? Ah, não. Pergunta pro outro, você percebeu que o fulano tá bravo ali? Então, é você. Não é o outro. É você. É só a sua percepção. Só que às vezes a gente nem percebe o que é pensamento e o que a gente é ilusão da nossa cabeça. Algumas coisas não são nem. É só a forma como eu interpretei. O meu estado de espírito não bateu com o estado de espírito do outro, e aí eu falei uma coisa, o outro me respondeu, eu já achei que era comigo, e aí eu vou começar a alimentar um sentimento, um pensamento que às vezes não tá desconecto, não existe. Então, pergunta.
E às vezes você não entende exatamente o que o outro falou. Não entendeu? Pergunta também, gente. Pergunta. É, Não essa fica expressão, tentando adivinhar. é que a maneira, e um exercício também é a gente usar a expressão, né? Poder falar. Tem muita gente que só fica no pensamento ali e não verbaliza, não coloca para fora. E na hora que você dialoga com a pessoa, fala o que você está sentindo, o outro vai dizer a percepção dele, e aí você vai ter mudança um pouco do seu pensamento quando você se expressa. A partir do momento Uhum. que você se expressa, você está olhando a sua percepção. E aí você vai observar que a sua percepção é diferente da do outro, e o outro está te trazendo uma ideia, nossa, isso é interessante. E aí vai mudando. Então, quando a gente não verbaliza, a gente não põe para fora, fica só aqui, aí torna aqueles pensamentos repetitivos, né? E os pensamentos repetitivos vão se transformando em pensamentos ruins, negativos, e vai acumulando essa energia. Sim. Então, assim, a pessoa falou, você não entendeu direito? Pergunta, olha, foi isso que você quis dizer? Eu entendi assim. Foi Sim. isso que você quis dizer? Às vezes não é nada daquilo. E você vai alimentar uma coisa por semanas. Aquilo vai te deixar mal. Você não vai dormir direito. Só Não, tem famílias porque você não que entendeu. se destroem, né? Irmãos que não falam mais, primos que não se falam, por conta de que um pensou que o outro falou e que ficou tudo no ar e que nem ninguém verbalizou. E passam anos com aquela família que se desfez ali, que não é unida, porque pensou uma coisa do outro e não foi verbalizado, e olha o que o pensamento levou. Exatamente. Então, como que esses pensamentos estão conduzindo a nossa vida o tempo todo? Então, tem os pensamentos bons e os ruins, tem. E a gente vive escutando para aí, tenha pensamentos positivos. Sim. Por quê? Porque o pensamento, nosso pensamento, ele é muito forte, tá? A gente, o que é cuidado com a gente pensa, né? Pensar correto, para que você fale correto, para que você haja correto. Então, a primeira coisa é o pensar. Então, quando você quer muito uma coisa, põe o seu pensamento para ajudar você a realizar. Então, foca em coisas boas em relação àquilo. Eu quero, por exemplo, eu estou querendo trocar de casa. Eu quero mudar da minha casa. Eu não aguento mais a minha casa. Tá? Então, começa a fazer visualizar essa casa que você quer. Põe esse pensamento para funcionar em coisas boas. Ah, não é aquela pessoa que vem e fala assim, ah, não, eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí ela já abortou a ideia de trocar de casa. Não. Diferente daquela pessoa que começa a idealizar a casa dela. Eu quero isso, eu vou conseguir isso. E o universo vai abrindo. Ele vai abrindo de tal forma que vai acontecendo coisas que você depois nem imagina como você conseguiu. Entende? Então, o pensamento te ajuda, sim, a você concretizar os seus sonhos. Mas da maneira correta. Isso, usando da maneira correta. Isso é importante. Então vamos fazer o exercício? Então, o exercício de você se. Para que seria um exercício de respiração, né? Temos a meditação, né? O que é meditar? Meditar está falando, a palavra já fala, meditar é a hora que você para escutar você mesmo. Isso é meditação. Ah, não consigo ficar nem um minuto. Mas vai parando. Vai parando aos poucos, senta numa posição confortável, deixa os pensamentos ir embora e vai centrando. Conseguiu ficar 2 minutinhos um dia? Perfeito. Ficou 5 no outro dia? Perfeito. Vai tirando um pouco os pensamentos de lado, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, até você ficar um pouquinho com você. Presta atenção na sua respiração.
presta atenção nas reações musculares do seu corpo, e assim você vai conseguindo meditar. E um dia de cada vez, até que você consegue ficar em você. Isso ajuda muito, tá? E o exercício de respiração é um exercício, sim, de você trazer você para o presente, né? Isso é muito bom para quem é muito ansioso, né? Principalmente também quem está com medos, pânico, depressões. Você puxa pelo nariz, contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura 7, ó, vai puxando. 7, segura 7, solta em 7 e deixa sem ar em 7. Então, ó lá. Ó, puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa sem ar e puxa. Ah, Andréa, não consigo. Começa com 3, vai para 4, vai para 5. E aí, se você conseguir fazer um inteiro, né, um módulo inteiro desses 7 vezes. E aí depois você volta a respirar normalmente. Esse exercício de respiração. Oi? Pode falar. Então, um ciclo desse de puxar, segurar, soltar, deixar sem ar, 7 vezes. E depois Eu você volta. duvido que alguém aqui tomaria uma decisão errada. Se bem que não tem certo e errado, gente, mas assim, ó, se você tiver que tomar uma decisão, falar com alguém, responder alguém, que na hora você não sabe nem, meu Deus, como é que eu vou sair desse problema? Se você fizer esse exercício, eu duvido que você não vai ter uma ideia criativa para resolver o seu problema de uma forma bem mais tranquila. Porque você vai acalmar sua mente, acalmar seus pensamentos. Né? Sim. E não precisa ser 3, 7, que é o ideal. Mas você pode começar com 3. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, fica sem ar. 1, 2, 3. Faz essa respiração. Entende? E aí depois volta a respirar normalmente. Fica um pouquinho você, né? Quantas pessoas que no dia a dia é tão corrida que não para um minutinho para prestar atenção na sua respiração? Que é a coisa mais importante que a gente precisa ter. Respirar é vida. E a gente não foca nisso, né? Não presta atenção. É Então, verdade. venha para o presente. A partir do momento que você está no presente, você começa a prestar atenção nos seus pensamentos e não deixam que os pensamentos negativos, pensamentos muito frequentes, deixam controlando a sua vida. Faça esse exercício, né? E É isso aí. e descobrir essa assim, eu não estou conseguindo sozinha. E aí que vem o quê? Eu e Ju, nós somos terapeutas, energético espiritual, somos psicanalista espiritualista, e a gente sempre está aqui trazendo coisas para vocês, né? Para vocês pensarem. E se você não está conseguindo sozinho fazer uma mudança essa ajuda, né? Faça uma terapia, vai se conhecer, vai se olhar, vai ver o que está aí dentro aí que você não está conseguindo sozinho. A gente, nas nossas técnicas, nós vamos conduzir você ajudando, né, Ju? Exatamente. Não estiver conseguindo sozinho, procura a gente, que a gente te ajuda. O processo terapêutico é muito lindo quando você se encontra nele, porque você consegue perceber coisas sobre você que antes você julgava, criticava. Você consegue perceber coisas que, na verdade, estão aí mais para te ajudar do que para te atrapalhar. Sim.
Então fica o meu convite. Quem quiser, procura a gente, segue nossa página, tem bastante conteúdo, a minha, da Andrea. Isso, gente, acho que é importante a gente perceber como que está a nossa vida, como que está a nossa rotina, quais os pensamentos que a gente tem sobre a gente, pensamentos que muitas vezes nos colocam em uma situação não tão agradável, mas que podem sim ser trabalhados, ser desconstruídos para que vocês construam novos pensamentos sobre vocês. Isso. Renove a sua maneira de enxergar a vida, que ela pode ser muito mais leve, muito mais alegre, muito mais feliz, né? E quem estiver nos escutando, que não estiver ao vivo, quiser dar opinião, quiser fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão, coloca aí nos comentários pra gente, tá bom? E nós estamos aqui. Manda na direct que a gente também responde se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que a gente puder ajudar, a gente auxilia. Sim. Andréia, foi um prazer te rever. Prazer, que a gente só se vê na live, viu, gente? A gente só se fala na live. Eu estava te falando no começo que a Andréia tá lá, eu tô aqui, vamos ver se ela peça para me dar um oi, porque a gente só se vê por aqui mesmo. Temos que marcar uma conversa, né? Temos um cafezinho na beira da praia. Ai, meu Deus. É isso aí. Beijo, Déia. Obrigada. Beijo a todos que estiveram aqui. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau.